Não consigo me acostumar com o estúdio novo. Eu tô me sentindo a Sônia Reginata aqui, não dá? Agora mudou de novo. Este é o Hora Bolas pela Conecta Mais Web TV, com os nossos artistas, né? A bancada Lucas Del Sávio, Daniel Durli, aquele lá do Ponto Músico, Opa, guri. Eduardo Colo Dudo e Maicon Del Sávio. Hoje, com a participação especialíssima da nossa convidada, que... Coaching Coaching bipolaridade. Todo mundo recomendava a gente procurar um psiquiatra, conseguimos uma. Então, trouxemos para conversar conosco e falar sobre o tema bipolaridade, né? Que é uma, digamos, expressão sintética para transtorno bipolar do humor. Né? Ela é a doutora Simone Conte Dallagnol. Boa noite. Abração por Ivaldo. Abração por Ivaldo. Ela é a mais velha do Orivaldo, tá? E da Naida. Um abraço para os pais, para a Sofia, sua irmãzinha. Doutora Simone, o que é o transtorno bipolar do humor? Bom, boa noite, obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Falsa. É. Falsa. Hipócrita. A gente se conhece há bastante tempo, né? A gente se conhece. Bom, o transtorno de humor bipolar é uma condição em que o indivíduo cicla, ao longo da sua vida, episódios de mania e episódios de depressão. E no meio desses polos, há momentos de normalidade. Ele é um tripolar. Tipo vida. É assim, Gustavo. Ou casamento, não se chama casamento? Sabe o que eu acho? Não. 50% da população é bipolar, Simone. E a outra 50% não sabe o que é. Tu sabe que isso é um problema Não, pra é verdade. gente. Lá no consultório aparece muita gente assim com esse discurso, fulano disse que eu sou bipolar. Manda um abraço para os teus pacientes. Fala o nome. Tenho vocês dentro do coração. por um. Não posso. Só sobrenome. Só o sobrenome, é. Vai que Apelido, não tem apelido, não tem. Tenho vocês dentro do coração, Só você sobrenome. sabe. Cara, mas não tem gente. Eu acho que tem algum... Deixa eu responder a pergunta. é mesmo? Quer que eu pergunte mesmo? Sobre Isso, que é o transtorno bipolar do e humor. quantas pessoas são bipolares. Na verdade, o que se estima, mais ou menos, é 5% da população. 5%? Então isso Pratense. muito menos do que... População pratense. Bom, do que talvez a pratense. podemos melhorar então ainda. pouquinho mais. Vamos chegar a 10, pessoal. Vamos chegar a 10. Aqui nós estamos em 10, mais ou menos. Então, Aqui é 100%. Então aqui 5%. meia No nosso pessoa caso é- aqui é E extraordinário, com certeza. Não, aqui é 4 para 1. Por acaso, e tem urso bipolar também ou só urso polar? Tem Olha, bipolar também? no consultório eu só conheço pessoas bipolares. Ainda não tive a ilustre visita. Tem sim, Tô o aguardando. urso polar gosta muito do frio. O urso bipolar às vezes ele gosta, às vezes não gosta. É boa. É verdade. E não tem gente, por exemplo, que é uma pessoa chata daqui a pouco. E ela, eu sou bipolar, você tem que me aturar assim. E tipo assim, é fácil de rotular e dizer que eu não vou mudar o que eu quero mudar. Olha, Dani, eu penso que sim. No consultório eu tento fazer um pouquinho dessa psicoeducação, né? Quando as pessoas dizem, fulano é bipolar porque acorda feliz e vai dormir triste. Ou porque resolveu ir pra festa, depois não quer mais ir, fulano é bipolar. Isso é super ruim, porque quem tem transtorno de humor bipolar mesmo sofre pra caramba, né? Sim. Tem perdas sérias ao longo da vida, tanto financeiras quanto afetivas, laborais. Então, quando alguém diz que é bipolar, para outra pessoa deveria pensar muito bem antes de usar esse termo, né? Porque isso é uma coisa muito séria de se dizer. Tu sabe que uma coisa Então, que... a mãe dele tem que repensar, tá? No final desse encontro, eu digo se a senhora pode continuar chamando ele de bipolar Sabe ou não. uma coisa que eu tenho ódio sobre isso aí que tu falou de Diga. Calma, mudança de calma. humor Olha e o que tal. tu vai falar. É a pessoa que Dudu, tá calma. culpa o bom humor e o mau humor pelo signo. Entendeu? Horóscopo, eu tenho mudança de humor porque eu sou de gêmeos. Ascendente no touro, não sei cara, o quê. eu não sei se tu acredita em Capricórnio. Eu não sei, eu sei que eu sou aquariana, sou maravilhosa, tá? Eu sou libriano, às vezes estou indeciso, às vezes não tenho bem certeza disso. Eu sou virgem, tranquilo. Também. Eu sou geminiano. Mas a pessoa, hoje não é meu dia. Doida isso, né? Pois é, coisa. Não, assim, essa questão de signo eu realmente não tenho acesso, assim, eu não sei. É que a responder. Simone é da parte científica. Claro, óbvio, da parte certa no caso. Claro. Mas Mas assim, tem cura? O quê? sabe que o transtorno de humor, ele tem remissão, é um paciente sempre em acompanhamento, em vigilância, tá? Tanto farmacológica quanto terapêutica, né? É um paciente que tem uma relação longa com a gente, tá? Então tem que estar sempre em acompanhamento. É isso Me aí. diz uma coisa, o pessoal, é aquela coisa assim, o Brasil às vezes
por brincadeira, adota o termo bipolar e acaba aplicando para qualquer coisa. É. Né? A bipolaridade, eu tô de bom humor, amanhã eu acordo ruim, Hoje já é moda, me né? acho bipolar. Sim, Tô né? feliz no outro dia, tô bipolar, entendeu? Então, o transtorno, ele é, digamos assim, vitalício, né? Só tem um acompanhamento, né? E eu queria diferenciar, então, nesses momentos de alegria e de tristeza do transtorno de bipolaridade, né? Acho que como eu até sei a que eu sou intensidade, né, bipolar, Mas das pegando esse gancho crises. aí, não tem idade também, né? Ou tem idade... Sabe que os primeiros diagnósticos a gente pode fazer com 5, 6 anos, viu? Geralmente, as primeiras crises mesmo acontecem entre os 20 e 24 anos. Mas até os 30 o paciente já teve alguma coisa. Então é muito difícil a gente diagnosticar bipolaridade mais tarde. Essa crise tu quer dizer o que, Simone? Bom, as crises podem ser depressivas, maníacas ou hipomaníacas. As depressivas, então o paciente acaba Bastante. apresentando... Oi? Deve ser mais depressiva do que, né? Então assim, o paciente acaba apresentando distúrbios no sono, na alimentação, na vontade, na concentração. Muitas vezes vem com ideação suicida. Perde a Então, vontade de fazer o que gostava, essas coisas, né? perde o interesse, né, o prazer Aham. em realizar atividades que antes eram prazerosas. Coisas simples, jogar bola com os amigos. Lazer. Lazer, não tem mais vontade, fica dentro de casa, as coisas perdem o sentido. Mas isso aí também se chama Netflix, né? Que hoje em dia... Pode ser. Mas, em contrapartida, os maníacos, os episódios maníacos são diferentes. É o contrário, são Tem as níveis elevações do humor. Tem, mas a elevação do humor, então assim, o paciente fica com uma super vontade, ele se expõe em vários setores da sua vida, financeiro, sexual, muitas vezes, se expõe... aqueles pacientes que a gente vê, né? Aquelas pessoas que a gente vê assim, mas que pessoa que parece inadequada, falando super alto, às vezes gastando um dinheiro que não tem, faz dívidas monstruosas, para vocês verem Tem gente como que bebe e é. fica assim, Tá, mas essa chavezinha, ela liga numa hora para outra, de um dia para o outro, numa semana para outra, como é que como é que funciona para É o ela ir seguinte. dar alegria para... É a seguinte, ó, Dani, para a gente diagnosticar alguém com transtorno de humor, o episódio maníaco, ele tem que durar pelo menos uma semana. O depressivo, 2. O hipomaníaco, que é quase o maníaco, pelo menos 4 dias. Então, a gente tem como diagnosticar isso se a gente vê o paciente logo no começo. Te respondendo, é do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Mas de uma semana para outra, aquela senhora que não costumava se maquiar aparece toda maquiada, com perfume super forte. É uma coisa que não é assim ao longo de meses. Eu tô sempre... Mas sim... O Michael tá escolhendo bipolar. A maioria das Tô pessoas avaliando. que eu te falei que, eu sou bipolar, cara, é variação de um dia pro outro, ou de uma manhã para uma tarde, então não tem ressaca de nada a uma ver. festa. Exato. Olha, quando tem essa variação... Não vou te dizer que, às vezes, pacientes que façam isso não sejam. Eles podem ser... pode ser um episódio hipomaníaco ou misto, enfim. Mas aí não se trata de quero fazer uma coisa, depois não quero mais. Mas sim sintomas do tipo... acordar com muito pouca vontade, um paciente que só vai engrenando ao longo do dia e aí Dorme de mal noite bastante. está melhor. O negócio é né? dormir. Então, é muito sutil a diferença. Inclusive, para a gente fazer um diagnóstico, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com esquifrenia, Claro. Eu ia perguntar com qual é. transtornos de personalidade, tipo borderline, É bom da esquizofrenia é que tu nunca tá sozinho, né? Tu conversa com um monte de gente e tal, né? inclusive sobre coisas maravilhosas. Claro, A vida claro. é super... Eu não tenho esse problema, Simone, porque eu tomo remédio pra dormir, pra acordar, pra comer, Eu sei qual é pra o remédio, emagrecer, doutor. Pra ir pra malhar. academia, Pra jogar bola. pra jogar bola. Aí você vai emagrecer e não tá dando certo. Tá dando efeito contrário. Pô, Michael. Chegou no limite. Tá, Eu acho que eu sou bipolar. e o Sério bipolar, agora. não, o Eu tomo bipolar, remédio pra isso, eu vou falar o remédio pra ti depois particular. Tá. ele quer uma Vamos ver. receitinha. Ele Você quer uma receita Não grátis, trouxe, né? não trouxe. Ó, pessoal, só para avisar, quem quiser fazer sua pergunta, participe, né, através das nossas lives aí Voltou no agora, tava olhando Facebook. que voltou agora. normal, Tinha hein? caído agora tava no Facebook, funcionando, no Instagram, no site Pra mim também. conectamais.com.br Pra mim tá funcionando. e mande sua pergunta, sua participação, iPhone, né? né, seu pois. elogio, sua ofensa, seu xingamento. Não. Se você tá de bom humor, mande uma mensagem alegre, se você tá bipolar para baixo.
Tá chovendo, hein? Sério? E é isso aí, tá? Depois a gente conversa Então, sobre ela. tá aberta a live aí para perguntas e participações dos Participe, nossos por favor. espectadores. Manda. Pelo amor de Deus, Estamos participem. aguardando. Aí, Só um aqui, minuto, Dani. hambúrguer. Ô, Fabiano, Hambúrguer. tu tem que dar um foco no nosso patrocinador, um dos patrocinadores master aí, que é a Casa Velha. Casa Velha. Que hoje me mandou um hambúrguer aí, só Olha mandou que um, é pra lindo. mim, claro. E ele tá agora com um fundi muito bom lá, um de chocolate e um de 4 queijos. Então experimente aí agora nesse frio aí. Eu passei a língua nesse hambúrguer já depois. Eu Só sei, pra avisar experimente, tá? vocês. Um abraço, Rafa, valeu. Isso aí. Continuando, Dani. Eu ia perguntar o seguinte, 2 perguntas. Primeiro, se a bipolaridade ela tem mais incidência em mulheres ou homens? Tá sendo preconceituoso. Não, pra entender. Boa, essa pergunta é boa. Ai, a Nus às vezes E tá... outra pergunta, a pessoa que tem essa variação aí, ela não é, ela dá pra dizer que ela vamos dizer, tem 2 personalidades ou não tem nada a ver? A mesma pessoa só com diferença... O que nesse caso da personalidade... 2 o que caras. dá exato. Eu era assim, eu agi daquela maneira porque eu tava assim, tipo, já cria uma divisão entre... Sabes que não. Geralmente, o paciente que está em surto, vou usar essa palavra que é super pesada, né? Mas me entendam assim, o paciente que está doente, tá? Ele, quando a gente medica, ele para de se comportar inadequadamente. E ele volta a ser... Uma coisa é doença, uma coisa é personalidade. A gente é o que é. A gente é enfim, um resultado, né, final das nossas primeiras Múltiplos experiências, fatores, né? do nosso meio, Sim, das pessoas com quem a gente Exato. convive, Carga genética. da carga hereditária. genética, que também tem um papel super importante no transtorno de humor bipolar, né? Mas assim, na questão de ser mais prevalente ou não em mulheres, levemente, tá? Não muito, né? Mas a gente sabe, assim, que o transtorno de humor é mais prevalente em pessoas separadas ou divorciadas. Na questão de raça não tem diferença, tá? Tem mulheres, quando tem o transtorno de humor, é mais comum que os pacientes homens com transtorno de humor usem álcool e as mulheres tenham transtornos de ansiedade ou transtornos dismórficos corporais. Então tem algumas diferenças E come dentro chocolate. da bipolaridade. Vai pra academia, fica uma louca de academia, É. ou come muita Chocolate coisa, ou... crossfit. Eu tava até lembrando de um filme que saiu faz pouco, que ele é assassino, agora ele é feliz. Ah, Glass. Bata, Vidro. que massa. Tem vidro, mas tem um Que é a filme continuação anterior. do Corpo Fechado, que O era cara, delícia. o cara tem 7 personalidades. É. Esse filme aí. Não, Ah, vou muito ver. legal. Obrigada pela mulheres, dica. então, Sequestra, depois ele é feliz. Ele é uma criança. senhora, ele é uma criança, Muito legal. ele é um E tem jovem. um com o John Cusack de um hotel que são 1908. 11... Ah, esse aí também. Fragmentado. Esse aí também. Não é Fragmentado é o fragmentado. primeiro desse Fragmentado é livro. o primeiro do vidro. O que eu tô falando, ele tá num hotel, começa a ter assassinato e ele tem 12 personalidades e coisa e tal, e depois... Ele eu não mesmo vou falar... investiga, ele mesmo acusa. É ele antigo mesmo esse filme, defende. É antigo, mas É com ele, é verdade. Esse filme é legal também. Isso existe, isso que a gente falou de, a pessoa tem 5 Como é que personalidades, se chama? uma Não é velha, bipolar, uma... daí se ele tem Não, 7. multipersonal. Ele é um tripolar, um quadripolar. pentapolar. É um pentapolar. Sabe, gente, que É o não. engradado bipolar. Tá? O Arthur, que tá no Uruguai, o teu primo foquezato. Ai, meu Deus, Arthur, oi. Ele mandou respeito com a minha prima, senão eu cago vocês a pau. Vamos cagar os uruguaios amanhã. Eles estão me respeitando super bem. É bipolar ou não? E a Eliana Festa também, doutora- nós tínhamos comentado antes. Ai, a Eliana é minha a questão sobre cunhada. a bipolaridade na infância. Ah, sim. Certo, super importante. Uma criança que demora muito a nascer pode ser considerada é área de risco, assim, como é que é? Aquela coisa, tá 15 dias aí, tá quase. Temos um sai. bebê aqui É. quase nascendo e não O pai nasce, da criança tá né? virando tripolar. Tá com bigode já, na última tava bigode. Não, Simone, esse- manda um beijo pra tua colega e tua funcionária, a Julinha lá. Ju, que te minha ajuda um monte. secretária, minha querida, sabe que tu é meu braço direito. Aí tá falando, a criança aqui vai nascer e já vai comemorar 1 ano de idade. Não, ele tá, vai pedir o tablet, ele já pede o tablet. Né? A nossa chefe lá fazendo o sinal para o intervalo, né? Daqui a pouco voltamos com mais bipolaridade, né? Todo mundo fazer, vamos lá? Ai, não sei se a gente quer bipolaridade. É, não sei, talvez outro Eu não assunto. quero mais também.
Vamos falar então de transtornos sexuais afetivos. Para quem não sabe, a doutora é especialista em sexualidade humana. não era pra Laura falar, Miller. Não era pra falar. Não era pra falar? Laura Miller. Ah, não é pra falar? Ela é coach de Ela tem sexualidade. duas personalidades. Ela Ela é tem um adesivo atrás do carro dela, quando tu olha lá Coach, fora, eu, coração Não é coach. verdade. Quero Daqui a saber se pouco tem voltamos relacionado, com pergunta o me- Hora Bolas pela Conecta Mais Web TV. É rápido, voltamos logo. Fica aí. Super Cassol, padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Pedras Andretta, um toque exclusivo de elegância no seu lar. Clínica Urológica Pratense, Dr. Reginaldo Rosa. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Clipe Era do Papel, Nova Prata, Veranópolis e Carlos Barbosa. Pratense Corretora de Seguros, sua vida em boas mãos. Fly Tour, venha viver um sonho de viagem. A Tatuaria. Tatuagens por Arthur Vivan. Franco Moda Masculina. Coleção Outono-Inverno. Aqui você encontra o presente certo para deixar o seu amor ainda mais moderno e elegante. Franco Moda Masculina, a loja do homem moderno. Voltamos com Hora Bolas pela Conecta Mais Web TV. Um programa que trata assuntos sérios com descontração, né? E trazendo, assim, informação. Qual é o diagnóstico? Sabe que eu não estou pegando caso grave, né? Então vocês estão livres. Aceita Unimed? Não, só particular. A lobotomia ainda funciona para certos casos? Não. Doutora, deixa eu fazer uma outra pergunta. É minha vez agora, né? Tá. Não, pode fazer. Teve um caso que a gente ficou sabendo Um na amigo região. meu, né? Um amigo meu. Mandou Um perguntar. amigo meu que Não mora dentro mais de um aqui. culto religioso, ele teve uma atitude não tão apropriada, vamos dizer assim, e ele culpou que ele estava num transe, num momento, sei lá, benção, João ele de seria Deus. absolvido ou não dentro da psiquiatria. Dentro da psiquiatria, Quer sim. dizer, não absolve. Dentro da psiquiatria, sim, mas teríamos muito a conversar, né? Porque provavelmente não é bipolaridade isso aí não, tá? Simone, na primeira... Você só se vergonhice mesmo? Pode. Na primeira consulta, você já identifica, assim? Olha, eu não costumo fazer o diagnóstico assim, de um jeito tão... Tem coisas que são muito flagrantes. Tem coisas que a gente vê e tá na cara, não tem, né? A gente consegue diagnosticar. Mas casos mais complexos, às vezes eu preciso de mais. Às vezes a gente fica vários anos até com o paciente e acompanha ele ao longo do tempo e percebe, pô, 6 meses atrás ele estava com outro jeito, né? O humor estava diferente, agora tá assim. Aí apresenta, sei lá, uma agressividade e isso faz a gente montar um... Por que tá falando isso? Ai, que horror, que susto, homem. Mas deve Agora ser fiquei com difícil. TEPT, transtorno de estresse pós-trauma. Deve ser complicado, porque Tem. imagina a vida das pessoas, tem coisas boas e ruins, que é normal a pessoa ficar alegre ou triste e distinguir se ela é mesmo um maniático, sei lá. Não, mas as coisas pro psiquiatra é fácil de identificar. É que nem muito eu, importante né? saber que a vida, a gente estava falando antes, né? A vida tem momentos bons e ruins, Claro. isso é do ser Sim, humano. sim. Inclusive os pacientes medicados têm que saber disso. Tem dias que vai dar uma vontade de chorar e isso é bom. Às vezes é bom, dizer agora. É preciso, a gente precisa Quando eu vou ser no ser banco tirar humano extrato, normal, dá- né? Não, eu choro com a propaganda de fim de ano do Zafari. Eu também, eu também. É que nem eu, né? Tu olha pra mim e tu Boticário. diz que eu sou maconheiro, não adianta, não tem o que dizer o que fazer. Hein? A ansiedade, ela é Não é você, produto da padrão, depressão. Pode ser. A ansiedade pode vir junto com depressão, pode vir num transtorno de humor bipolar, Aham. pode ser isolada, pode ser uma ansiedade específica, né? Uma fobia específica. Enfim, a ansiedade ela é um saco de gato. Claustrofobia tem muito a ver com... Tipo, Medo de mulher, essas coisas. Pois é, esse tipo de coisa também. Um abraço pro Cláudio. Sabe que eu falei outra vez. Também que foi um amigo meu que entrevista mandou de perguntar. emprego lá na loja. Chico Seota.
uma das perguntas é o que você tem a melhorar em cada 10, 9 pessoas de eu sou muito ansioso. É o mal do século. Mas eu acho que todo mundo é um pouco Estresse e ansioso. ansiedade, cara. A ansiedade é aquilo que nos faz abrir o paraquedas, né? Então todo mundo tem que ter um pouquinho de medo. O medo é que nos mantém enfim, alinhados, frio na barriga, né? A gente Faz precisa. você tá ansioso nas compras, É né? uma defesa. Mas a ansiedade Nesse momento que exagerada, nos faz frear. Então a gente tem que ter Um pouco limite. a dosagem. É que a reação do nervosismo, da ansiedade, ela traz coisas que veio lá muito que tu tinha que sobreviver. Por exemplo, se alguém tava correndo atrás de ti nas cavernas, tu ia ter que... adrenalina no sangue. Tinha que se manter o tempo inteiro com a caça, procurando A Júlia comida falou e que tudo é mais, um protegendo os profissional, ataques. Né? E, doutora, os fatores ambientais podem influir nesse transtorno de bipolaridade? Eu digo assim, ó, tempo ruim. Eu percebo assim tem mais casos de depressão no mundo. Quando tu vai pra Noruega, São polares. São polares. Exato, claro. porque justamente não tem pouco sol, tem pouca vitamina D, essas coisas, né? Ah, E o pode, ânimo claro. das pessoas dá mais suicídio. Então são países aparentemente perfeitos, Noruega, Suécia, Nós vamos Japão. sempre que eu vou pra esses Por países eu fico um estatística, pouco né? triste. Por Nós vamos É, suplementar exato. vitamina D, então, Exato, Gustavo. é o que eu tô falando. Eu queria mas é perguntar. importante, Isso é. influi também no transtorno de bipolaridade? Sim, também. Cara, mas eu vou te dizer um negócio que é meio... Eu vi na TV esses dias que a Dinamarca, se eu não me engano agora, ou Suécia, enfim, que é um país que todo mundo diz, tem esses lances aí de ser mais depressivo, foi eleito o país mais feliz do mundo. Sim, mas depois os caras se suicidam. Os Jamaica caras têm uma é, A qualidade de quantidade de vida... pessoas também vai saber. Exato, mas sensacional. aquela coisa, é o clima. Não era Jamaica o país mais Hein, doutora, hoje Jamaica tem outros fatores. né? Holanda também. a Eles sociedade não lembram. que não sabe muito bem o que é depressão fala que é frescura, né, da pessoa. século. Né? É a doença do século. É. Isso é certo, né? Olha, gente. Não. Falta de não. laço. Uma criança bipolar. palmada. Uma criança Eu acho que no bipolar começo- batendo, ela melhora? Não, Maria. Quando é criança. Não, batendo não melhora nada, né? Mas duvido que não apanhou aqui quando era Ó, pequeno. mas- O Michael não apanhou. Para, Botava piada. a culpa em mim só. Vamos. Por falar nisso, Aquela- Michael, que fotos lindas que tu tem postado. Obrigado, cara. obrigado. Quem parece sempre olhando junto? O Léo tá... Muito obrigado. É que nem diz o país, o presidente de um país aí, um vizinho do Brasil, né? Que é criança meio viadinho, dá um couro e ele fica bom, né? Sim. Isso Ave Maria. funciona, né? É que a gente Olha- queria justamente entrar no tema agora, bipolaridade infantil. Teve gente perguntando, perguntou, né? aham. A E aí- Eliana, minha cunhada, querida. ela que perguntou? Foi ela que perguntou. Chegou a pergunta aqui para nós. A bipolaridade infantil, ela pode ser diagnosticada principalmente na escola. Uma vara de marmelo também, não? Não! Não? De chorão, aquela de chorão. Deixa eu Eliana, olhar. tu tá Se ouvindo deixar em isso? castigo, Às revisão vezes 3 falta dias aqui, dá ó. certo. Ajoelhado no Criança ajoelhado pronta, no mas não nível. videogame. Não, sério, meu. No tempo tomava laço. Claro que tomava laço. Hoje em dia não pode mais, né? Antigamente sim. Nós conversamos com a doutora Silvia. Tchau, gente, desisti. Eu disse que o primeiro programa é um humor, o segundo é outro. Vai alterar. Não, na verdade, a Nós criança estamos- com bipolar. Nós estamos maníacos hoje. Que bom, né, gente? sempre, Assim, né? nesse momento, bom. A criança bipolar, ela fica uma criança agressiva. Muitas vezes ela perde a capacidade de aprender, irritada. Não né? quer nascer. Não quer. É que esse mundo tá cruel, viu? É muito Deixa frio, ela lá É dentro, melhor, né? né? Ela, Só alimentar ela ali, sabe claro. muito, né? O Joaquim sabe. Então, eu acho. Em geral, a criança bipolar é uma criança que tem perdas na escola e ninguém consegue lidar. Ela é chamada do capeta da escola, né? Viu, Piara? Mas por isso que Quem me que chamava rodou de duas bipolar. vezes aqui? Quem que rodou? Tu? Só duas vezes? Eu Não. acho que eu nunca passei. Né? E tem a criança bipolar, assim, que era desse jeito, tem algum... qual das duas polaridades tem que descer o cacete nela ou das duas? O Dani já que criança nasce apanhando. Nem nasceu ainda, já quer Tá também. entendendo por que ele não nasce? Acho que ele E uma, percebeu o e uma perigo. psicopedagoga, ela ajuda em A alguma... psicossova. Psicossova também. O que o Moacir acha disso, hein? Ele deveria ter aplicado. né? Não, Claro, quem que não a gente apanhou? percebe, sim. Eu apanhei. Mas Eu ia em psicopedagoga. Tá, vamos recomeçar então o diálogo. só acaba falando de pais. Sério? Tá bem. Claro. Eu vou Nos ajudam falar um negócio muito. da Não, minha todo mãe. mundo precisa de ajuda, né, Simone? Não, Olha, sério. em algum momento da sua Caissara. vida, com certeza. A Eu doutora preciso de ajuda Caissara é financeira, neurologista. pessoal, por favor, eu, deposite. em alguns é? momentos Ela eu é achei que a minha ótima. mãe era bipolar. E, tipo, ela vinha toda querida, Dani, não sei o quê. Tá, sai daqui, né? Ela começava a chorar. Ai, pobrezinha, Ela tá num Maria momento Helena. bipolar. Fazer aqui nela. Mãe, sai daqui. Fora. A bipolaridade, em resumo, é que nem uma TPM, é isso? Eita.
Não sei, dependendo de quem a TPM, né? A DP tem umas graves. É, né? não, Só é tem que só- trancar Só no bipolar quarto. com Quando a TPM pessoa deve tem ser- 5 humores durante o dia, Simone, isso é normal? Aí tá mais, parece mais um transtorno de personalidade, tipo borderline ou coisa assim. Hormonal? Não, Tu acha que na transtorno empresa de tu não acha bastante personalidade. bipolares, né? Em empresas tu Eu acha vou bastante começar gente. a ser mais Vamos- observador agora. Bipolar. Vou olhar Vamos um começar de pouco novo, então. bipolar. É possível identificar sinais precoces de bipolaridade em crianças e adolescentes? Sim, é possível. É possível através da irritabilidade, do baixo desempenho na escola. Eu Crianças- tenho uma pergunta do Alexandre Conterno. Oi, Lá Alexandre. vem ele. Lá vem ele. Oi, Xande. Olá, pessoal. Gosto muito do programa de vocês. Ai, Me Xande. Foi chamo ele. Alexandre. Eu até queria agradecer ele. Eu estava na pousada, ele passou o meu filé na frente da mesa do Diego Antonietti. Ele nem sabe que eu tinha que vir aqui. Obrigado, Alexandre. Mas eu Mas pergunto... chegou na hora. O Alexandre pergunta assim, bipolaridade pode causar... pode broxar? Impotência. Impotência? Pode. Alguns Ou é a idade? Alguns A falta de sexo também? Tipo, mas é verdade. Tudo já te Olha, falei aqui. se a falta de Não, sexo, falta de sexo não, se falta a de falta de vontade. sexo for um estressor, pode desencadear uma Eu já doença falei que mental, a solução né? da falta de sexo está nas tuas mãos, cara. Por favor. E tá, vamos falar de... Olha, tu pode até ser bipolar, esquerda, direita. Aí tu pode ser bi mesmo. Botar a perna pra amortecer, e tal, aquela história. Meu, não é que a gente chegou, Fabiano. A gente começou com a criança. Não, vamos pro intervalo, vamos pro intervalo. Obrigado pelo programa Altas Bem, Horas, que nós liberou a Estamos recebendo Laura hoje Miller. a doutora Simone Conte Dallagnol. Ela vai falar sobre bipolaridade. Vai bater um bipolar agora. Então, você vai falar da bipolaridade infantil. Ela tem fatores hereditários, A bipolaridade tem fatores hereditários, sim. né? E ambientais. Mas, ambientais, exatamente. E o que pode agravar? O que pode agravar ou Tem desencadear? ou desencadear, que seja. Estressores, o gatilho pode ser qualquer estressor, desde uma morte de um familiar, uma perda do emprego, Susto. um susto, tipo esse que eu acabei de... Separação. Separação, né? Então, mas o uso da maconha, viu, pessoal? Que viu, pessoal? Pode causar esquizofrenia. O uso da maconha, pessoal. Ah, não, aí pegou pesado. Aí pegou Tu pesado. já quer Agora mais, tu né? quebrou a gente. Eu né? trago louco, verdades meu. aqui pra Eu roda. achando Doa que era quem doer. Tá, apaga aí, Fabiana. Apaga aqui já. Já corta aí. cortaram, Apaga aí. É. que já- Sem edição esse programa. O uso da fale mais sobre isso. Como é que é pro meus Pode amigos maconheiros? desencadear Eu surtos. achei que poderia solucionar Tanto alguma de coisa. E transtorno de beber também humor não. quanto É. esquizofrenia, viu, Esquizofrenia. pessoal? aham. Então, as drogas podem ser desencadeadoras, né, de doença Mas mental. essas medicinais aí, enfim, não. O que tu chama de medicinais? Jack Medicinal. 3D, essas coisas. Olha, Whey protein. Whey protein não. Quando que tu sabe que é doença ou é desculpa, assim, Simone? O médico Por quê? costuma saber. A não ser que o paciente seja um psicopata e tente nos enganar em algumas consultas, até ele consegue. Depois a gente percebe. Paciente muito queridão, Sim. que vai nos agradando, que fica Leva um tentando- bolinho pra primeira Leva um consulta. bolinho. Aí que tá. Não, mas Leva olha só, flor. gente. Eu ganho assim, eu ganho figada das vovós, sim, sim. eu ganho saquinho com bergamota, assim. Bala de mel. Podem continuar levando, eu adoro, tá, pessoal? A Júlia também gosta muito, né, Ju? A gente adora. Mas é outro tipo de envolvimento, Aquele sabe? que paga as É que tu não primeiras pode- consultas particulares, né? Depois vai pro convênio, né? É, também. Acho que tu não pode se envolver muito, né? Tu não pode ter uma certa aproximação, né? Eu Desde não- da, não, Na verdade, ela tem que entrar. Ô, do Dudu, que conselho você tá pessoal, imaginando, do cara, conselho- doutora, tu tá... do conselho pessoal ao profissional, né? Eu tenho Ela conheceu o noivo dela assim, cara. No divã foi? Não foi, Beto. Beijo. Beto, beijão. Beijo, Beto. Te amo, Beto. Te amo, Beto. Aí. Não, na verdade, eu tenho um distanciamento bem legal com os pacientes. Eu consigo ser muito empática, Não, que é uma coisa que a gente profissional, precisa. Separa, claro. Se colocar no lugar dele é fundamental para poder entender a doença. Mas eu costumo ter uma relação muito respeitosa. Os pacientes também me respeitam muito. Simone, ouvindo todos esses problemas toda hora, que é uma coisa complicada. Tipo, tu precisa de quanto tempo de férias, mais ou menos? Eu tiro boas férias. Eu sou Precisa de generosa um mês de comigo. férias no mínimo, direto. Eu tiro pelo menos umas 2 vezes por ano, porque 6 meses cada vez? Europa, 6 meses, 2 vezes por ano. eu viajo, eu gosto de viajar, acho que dá um refresh bom, né? Mas Porque imagina, tu absorve muita coisa, mesmo que tu não queira se envolver, tu acaba se envolvendo, sim. né? essa carga, tem né? dias que é inevitável, mas em geral
depois de 10 anos como psiquiatra, como médica, né? Desde 2012 eu trabalho com psiquiatria, assim, sou psiquiatra. A gente se acostuma a deixar um pouquinho lá dentro. Sim. Porque senão a vida fica muito pesada, né? São 10 pacientes por dia, 8 pacientes por dia. São 8 dilemas, 8, 10 pessoas sofrendo, né? Já levou trabalho para casa? Paciente assim, lá para jantar. No porta-malas. Não costumo. E a Cristina Rocha nunca te convidou para ser doutora lá do programa dela, do Caso de Família, ou tu enfrenta isso todos os dias? Olha que foi puxado, Ô, meu, que canal? Cheiro. Na minha TV não passa esse canal aí. Que canal é esse? Sim, Qual tu que é? não assista a TV Antes Viva. era outra Regina que fazia antes, né? Regina Era Volpato. Márcia Goldschmidt. Márcia Goldschmidt. Márcia Vamos Goldschmidt. respeitar a nossa história, Márcia Goldschmidt. Já chegou Não, a fugir do Só país. mandando um abraço aqui, Luísa Foquesato da Lenhol, É a falando Luísa, da tua doutora, prima? maravilhosa. Maravilhosa, Wagner Lu. da Silva, eu só acho que quem merece um hambúrguer é a Simone, ela precisa, né? Obrigada, Vag. Júlia Foquesato, baita profissional, maravilhosa. Michael Del Salvio, Laura Pietacunico and others are watching with you. Arthur Foquesato da Lenhol. Gente, eu tenho familiar aqui mandando mensagem. Obrigada pra minha família, maravilhosa. gente. Só de Dallagnol, fala a Pessoal verdade. do Protásio, um beijão pra Vânia lá. Um beijão pra A gente tem Vânia. que trazer mais Dallagnol e uns do nosso também, porque dá um... Nós estamos no prédio, um abraço pro Sérgio Dallagnol, que é o dono do prédio. Eu vou, né? Meu primo, por sinal. Arthur Foquesato da Lenhol, pede-se quem se sente lindo uma hora e maravilhoso na outra, é bipolar também. Não, tem... Juliane Guadagnino, linda e excelente profissional. Obrigada. Neuza Conteweiler, maravilhosa. Olha, Paula Neuza, Farina Rosim, tia. maravilhosa. Paulinha. Cleusa Fiore, hoje o programa está sensacional. Os meninos estão bipolares na presença dessa mulher maravilhosa. Não, Obrigada, é sempre assim, Cleusa. né? Luísa, calma. Calma. Uma pessoa bipolar precisa fazer uso contínuo? De medicação? Deve ser, ou de cerveja, não sei. Ah, é cerveja. Provavelmente. Maconha, falou agora. Não, maconha o não. álcool deve dar uma ajuda. Claro. O álcool agrava muito, né? É? Agrava muito. Eu achei que dava uma remédio relaxada, ainda? uma cervejinha. um É, vinhozinho. não, mas o bebe, paciente... eventualmente Quando chega em casa um à vinhozinho. noite, assim, vinhozinho. Não, eu Doutora, sou mais o comedida. álcool Eu gosto de um vinhozinho, mas Vinhozinho. bem pouquinho. pode causar ansiedade, abstinência de falta de álcool? Pode. Claro, Pode. todo vício, né? Não, mas não sendo vício. Tipo, Pode, que nem eu, pode. tomo todos os dias e não Sim, tô é viciado. tanto que é um CID, né? Para quando quer, né? É um CID, tá? quero. Sim. Na verdade, o álcool dá dependência, síndrome de abstinência, Barriga. delírio, Faz a gente se achar falta rico. de memória, Eu faz a fico gente se achar feliz, bonito. notícia ruim. Cara, tá Telefonar louco, pra meu. eles, A Suzy ama Não dá quando pra eu ser bebo, feliz, cara. Eu fico velho. amiga de todo mundo na festa, abraço todo mundo. Aí tu começa a mandar Nossa. mensagem para as ex-namoradas e ela Não, fica isso brava, não. né? Só imagina Aí- o Michael, aí- cara, deve tomar um gole de alguma coisa e já fica... Não, velho, eu acho que eu não Não, sou forte, amarula. Ah, Marula, Michael. Nossa, velho, batida de amendoim. Aqueles Aperol. troços. Não, ele tem cara de tomar aqueles, como é que é aqueles doces lá de kiwi. Eu tomo qualquer coisa, velho. Só não tomo Licor, cerveja. sei lá. Só não tomo É, cerveja. aqueles Ah, tu acha troços muito doces, amarga a né? cerveja? A Heineken é amarga pra ti. verdinha. É, Não, tu acha Heineken amarga? Não tomo cerveja. Mas tu Essa acha tábua leva Heineken amarga? A pessoa é excessivamente preocupada com a forma física, assim, tipo, malha o dia inteiro, toma whey protein. Cara, em primeiro lugar, malha. Eu não Eu sou malho. dos anos Eu 90. treino. Eu sou de 90. Ela tem algum problema de bipolaridade? Pode disfunção ter. sexual? Né? Ou aquelas O Michael é o único cara que tira sangue pelo cotovelo, olha aqui, ó. Olha ali. Tem uma Isso aí é picada tão no forte, braço. estourou. Tira sangue. Eu acho que estourou, Isso aqui estourou dele. aqui. Eu vou, ó, vamos, doutora estamos tá desviando o foco aí, por favor, vamos voltar. Olha, pode ter um dismorfismo corporal, pode ter um narcisismo, pode ter muita coisa. Um abraço pro Narciso. Narciso. Um pouquinho de narcisismo é bom, né? Todo mundo tem que ter. Claro, tem que ter. Todo mundo tem que ter um pouquinho pra tomar banho, pentear o cabelo, se cuidar. Dani, sabia que a gente é 5 vezes mais bonito que a gente se vê no espelho? Ah, tá. Mais Eu feio. fiquei sabendo ao contrário. Já- Eu vejo isso aí. Ô, deixa eu dar o recado da Mais bonito ou mais Mais feio? feio. Mais feio. Tá preocupado com o dia? Que Tava bom, na- né? Uma É. autoimagem boa. Ô, então. a Júlia tá Mas perguntando mesmo aqui, gravando, só no espelho. Doutora, fala sobre excesso de medicação. A galera falou de mim, eu acho. No próximo bloco, Júlia. que a nossa chefe Ô, está chamando para o Gustavo, intervalo comercial. deixa eu só falar de uma coisa um pouquinho. importantíssima. Eu tinha uma coisa pra temos falar aqui- também calma, antes de acabar o agora, bloco. prioridade aqui, ó. Vamos dar lá. prioridade para Sharon Vitória Calambianchi, eu acho que é isso. Calabianchi. Calambianchi. Calabianchi. Que ela está... É que eu tô lendo aqui. Tá, depois tu mostra. Ela precisa fazer uma cirurgia, se não me engano, é só na Tailândia que ela pode fazer. complicadíssima. Então eles estão... Ela é pratense, né? Ela é pratense, justo. A Recadana me deram uma conta aqui, não sei se vai colocar aí. Da Caixa Econômica É da Federal. Caixa Econômica Federal, agência 0593. Nova Prata. Daqui, Operação. Operação 013. A conta é 000570904. Repita. E
Nós vamos compartilhar embaixo aí depois. É isso, depois bota lá. Agência 0593 013 00057 0904. E uma petição sobre isso aí. Tem a Elza, que se não me engano é a mãe dela ou a avó. E tem o telefone dela, se quiser entrar em contato, que é 954 99927 7530. É isso aí, pessoal. Depois coloca precisam de uma grana alta aí, É tinha bastante, 1.500 só. Tem Eu acho a que é caixinha, mais de 300 mil, né? tem a caixinha do Se eu não me coisa. engano, é 1 milhão, não é 1 milhão? É uma coisa assim, é só na 300 mil Tailândia, reais. se eu não me engano, Eu também na falo Tailândia. É difícil, mas pessoal, Mas vamos lá vamos fazer lá, o trabalho da galinha, né? Grão em grão, É, vamos isso aí. tentar colaborar, né? Isso. Vamos salvar uma vida. Simone, uma pergunta pro próximo bloco. Por que você escolheu a psiquiatria? Responderei, Tá? responderei. Então Próximo fique bloco. aí que a gente já volta. Já Fique voltamos. ligado. Duas perguntas, né? Quantos blocos? Super Cassol. Padaria. Fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue. Higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira. Entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura. Flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol. O prazer de comprar entre amigos. Pedras Andretta, um toque exclusivo de elegância no seu lar. Clínica Urológica Pratense, Dr. Reginaldo Rosa. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Clipe Era do Papel, Nova Prata, Veranópolis e Carlos Barbosa. Pratense Corretora de Seguros, sua vida em boas mãos. Fly Tour. Venha viver um sonho de viagem. A Tatuaria. Tatuagens por Arthur Vivan. Franco Moda Masculina. Coleção Outono Inverno. Aqui você encontra o presente certo para deixar o seu amor ainda mais moderno e elegante. Franco Moda Masculina. A loja do homem moderno. Voltamos com Hora Bolas, pela Conecta Mais Web TV. Gustavo, diz pro pessoal ficar aí no intervalo, cara. Pessoal, É que não bota sai. a propaganda O do pessoal Mauro e Nedef lá, fecha o com aplicativo tudo. e vai olhar outras coisas lá, Instagram, Facebook. Focar no programa, entendeu? É isso aí. Meu, a rede social também pode influenciar, né? Porque o Facebook é uma depressão. E o Instagram é essa coisa bonita. É que a pessoa espera Essa coisa linda. coisa boa na... Pois é. Não tem coisa feia no Instagram, cara. Eu queria morar dentro dessa rede social, Simone. Agora vai acabar os likes, vai aparecer os Já likes. acabou, Já já. acabou, né? O foi que é bom, justamente eu por causa acho. da ansiedade. Eu nem né? tenho, Tem viciado em like. Meus likes Tem acabaram viciado na... em internet, né? Em games também. Então, O o like, a Michael pessoa compra quer botar um seguidores, hein? negócio pra ganhar um monte de like lá, a pessoa tem viciado, né? Tem. cara. O Michael compra seguidores. Isso aí é uma Quantos eu tenho? Imagina ser bom pros seguidores, cara. Tem 30 mil seguidores no Eu tenho Instagram. 10 mil. Tem o Marlon Viana, Eu tenho velho. 10 mil. Vai lá no Não Michael inventa, e olha os cara. amigos Pelo dele amor lá de dele. Olha, 10 Marlon mil. Viana, cara, também. 50 Comprador seguidor, de velho. seguidor barato que tem, O velho. meu Instagram é do tempo que tudo isso aqui era mato ainda. Você nem tinha Instagram. Esse dia eu queria Olha que eu seguidores tenho mais de 12 carregados, anos. Isso é que eu tive antes que tu. Pode Sabe, ser. Olha aqui, seguidores ó, carregados, doutora. 30 pila pra um cara pra Isso ter uma também. vida, Ó, uma né? pergunta Vamos importante lá, da pergunta, Júlia, ó. ó. Não, meu. Eu fiz uma pergunta pro intervalo Qual era mesmo? e voltou e ela não me respondeu. Calma aí, O que levou Juliana. você a ser coach? Juliana. Nós não deixamos? Por que ser É. coach? Porque coach Por que tu é- escolheu Eu não sou psiquiatria, Simone? Olha, antes da gente escolher ser psiquiatra, a gente escolhe ser médico. Quem trai mais, homem ou mulher? Tá brincando? Ah, coaching é uma especialização da medicina. Não, né? tem que passar pelo coach. É uma faculdade até chegar. Olha, é eu um- conheço é um- uma coach que é uma psicóloga muito competente, que ela pode se denominar mesmo coach. Mas, em geral, tem muitas pessoas hoje que Nós dizem temos que são nosso líder aí, coaches e não têm formação para isso, Sim. enfim, né? Mas eu escolhi a psiquiatria, eu entrei na medicina e me apaixonei por muitas coisas dentro da medicina, reumato, me apaixonei por gineco, mas quando eu entrei para ser psiquiatra. Na época eu pensava em trabalhar com usuários de drogas. Eu gosto muito de gineco também. Não, por que, Dani? Não, sei, tudo. Só. Eu gosto muito de medicina no fim, mas Sim, a vocação psiquiatria, eu acho que sim, a gente não sabe muito bem por que escolhe, né? Desde pequenininha eu dizia que eu ia ser Porque médica. psiquiatria é uma coisa complexa, Assim né, foi. Simone? Na verdade, são 3 anos de especialização que a gente faz, além da medicina, que são 6 anos. Ah, é. Meu Deus. Então a gente demora 9 anos para fazer uma formação, né? E tem ligação na madrugada, assim, uma pessoa que enlouqueceu, sei lá, alguma coisa assim, Pensando meio... em suicídio, Olha, né, coisa assim. Dani, eu já tive algumas situações de eu precisar atender telefonemas, sim, mas em geral eu tenho
graças a Deus, enfim, eu vou usar essa expressão, né? Mas eu tenho os pacientes muito perto de mim no consultório, então eu não sou uma médica que dá muito tempo entre as consultas, exceto quando o paciente realmente precisa. Então, como eu tenho eles mais perto, eu consigo evitar esse tipo de situação antes que elas aconteçam, né? Mas já aconteceu de eu receber mensagem de pacientes que querem se suicidar, pedindo ajuda, né? Então, isso é uma emergência, isso a gente tem que agir na hora, né? Só para concluir, e teve algum desfecho ruim em algum momento, algum paciente que o cara perdeu, sei lá, se mutilou, se matou, sei lá? Olha, casos de automutilação eu tenho e já tive vários no consultório. Até hoje eu nunca perdi um paciente por suicídio. Nem vai, né? Eu espero que não, porque Deve ser muito ruim. É muito ruim, mas é uma premissa do psiquiatra, a gente sabe que pode acontecer, né? Se for pegar outras especializações, o médico tem que estar apto a lidar com a perda, porque vai um cirurgião, alguém vai morrer, alguém uma hora vai... Mas o psiquiatra também tem que estar preparado para lidar com dor, sofrimento. É o que aconteceu agora com o padre... O Marcelo Rossi, que caiu do... Adolfo. O padre que O Mussoi. O Ambrosio Vivan. Deixa o Ambrosio Vivan, por exemplo, a minha namorada tratava dele. Ele acabou falecendo hoje. Esse envolvimento é complicado. Às vezes tu acaba perdendo o paciente. A gente no caso da perde Simone, as ela pessoas. tenta não... Sim, sim. Na verdade, a gente falasse uma coisa muito importante, assim, que eu gostaria só de me alongar um pouquinho. Essa história de que depressão é frescura, pessoal, é um desserviço para as pessoas, né? Porque se as pessoas pudessem se livrar, elas não estariam lá comigo. Sim. Né? E há um preconceito, especialmente aqui na nossa região, muito grande, né? Que ou a pessoa está deprimida porque ela não tem grana, ou porque ela não tem religião, ou porque perdeu o marido, ou porque não tem vontade. Isso não é verdade, pessoal. Eu tenho pessoas lá no meu consultório que tem bastante grana, que tem uma família super bacana, que tem saúde e que dizem, eu não entendo por que eu tô assim. E isso é uma condição biológica, então a gente tem que respeitar essas pessoas acima de tudo e oferecer ajuda, né? E não julgamento. Exato. O cantor do Linkin Park lá, por exemplo, o cara não tinha dinheiro infinito, se fosse uma questão de dinheiro. Robin Williams. Era o comediante mais genial. O próprio Chico Anísio, que teve depressão pela vida toda. Teve uma reportagem agora que ele disse, eu tenho tudo, agora eu faço que só ganho dinheiro, o que eu faço? Mas esse é um chato do cara. Ele e o Dinesh, dois caras palha. Doutora, o Adnet ficou chato, né? E esse negócio de, assim, de ter a bipolaridade, que a pessoa tem dois personagens, ela pode... Baba, tá louco, gente. Quem deu um Carlinhos? Gente, é o Carlinhos? Baba. O Carlinhos, na verdade, está lá no centro espírita dele, está mandando... Incorporou? Mas deixa eu te falar uma coisa, doutora. Diga, querido. Estou aqui para te ouvir. Esse negócio de bipolaridade, depressão, pode ser o obsessor que está te sugando energia. Olha, se for, eu mando lá para você, né? Baba, tu tem que ir lá no consultório uma hora, tu vai ao passe. Tem como conveniar, de repente? Eu vou te dar o remédio. Eu vou te... Fabiano, nosso câmera. Fabiano, eu vou te dar o remédio, vai nascer cabelo. Tu vai Esse remédio é meu problema há uns 20 anos. Tu vai virar o Tony Ramos. Isso é uma maravilha, isso aí. E não me vem falar que cerveja faz mal. Nem cigarro. Nem cigarro. Caraca, velho. Mas eu te conheço bem, querida. Tu tá muito bem na tua profissão. Muito obrigada. Doralia, um beijo. Venha pro nosso programa também, a gente adora. Então é assim. A Simone tá indo lá? Mas claro, vai lá, sua cadela. Tem que ir lá, sua cadela. Então isso aí acontece porque a pessoa faz musculação, entende? Então tem vários personagens. Toma o Edson, na teu hormônio, né, cara? Como é que se combatia a bipolaridade na tua época? Era botando peso nos dois lados? Como é que era? Fazendo halteres? Você botaram peso nos dois lados? Existia bipolaridade na tua época? Isso aí é coisa de fresco, entende? Isso aí tem que pegar e dar laço, entendeu? Porque daí funciona assim, entende? Fazer musculação, esse negócio de tomar whey aí é coisa de fresco. De comer ovo, que daí dá testosterona, vem, entendeu? Bem grande. E amendoim? E amendoim, entendeu? Déficit de testosterona pode gerar bipolaridade? Estrogênio. Ou só depressão? Pode... Em que medida os hormônios, né, que
Isso até consegue se modular. Eu acho que com tu já química. deveria suplementar hormônio, né? Pra quê? Porque tu já tá numa idadezinha meio complicada. Pra minha Gustavo. mulher lá. Geisa. Ó, a Geisa tá aqui, ó, mandou um comentário, ó. Fala nada, Gustavo, bota de 1 a para 10 aí de no falar. Face agora pra nós. Ó, aqui, ó, todo dia assim, ó. 5 tentadas, uma desistida. O Simone tem o Glauber Fração aqui, ó. A gente tá falando. Não, Não, deixa eu só. Vou responder rapidamente. Questão hormonal. Influi. Sim, tanto a questão da TPM, a gente brincou antes, mas a TPM pode dar sintomas de agressividade mesmo, né? Mas aí é a questão mesmo da TPM. E temos também a síndrome da deficiência de testosterona no homem, que pode levar a uma depressão like, assim, é como se fosse uma depressão e aí a gente repõe a testosterona no paciente e o paciente Engrossa a voz e... sai daquele episódio Ó. aparentemente Tem depressivo. Ah, é? Então, sim, a gente tem outras coisas, né? Outras condições médicas, como problemas de tireoide. Efeito colateral do E remédio. o que tem Deficiências problema de de tireoide aqui em Nova vitamina, Prata, né? muito. Muita gente. A minha gente. mãe tem, inclusive. Então, a gente tem que cuidar muito, né? Nem tudo é só de origem psiquiátrica. A gente diz na medicina que a clínica é soberana. Então, tem muitas vezes... Eu sou bem chata com exames, eu peço bastante coisa. Porque isso, às vezes, ao invés da gente medicar o paciente com um psicotrópico, a gente cura lá a tireoide dele, ele fica bem, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, sim. Porque tem muitas condições orgânicas que levam a sintomas psiquiátricos, de várias... Desde, às vezes, alterações de comportamento como irritabilidade até perda de memória, vários, né? Um espectro bem grandalhão. É bem assim. amplo. É bem amplo. Ritalina dá muita perda de memória, né? Não, a perda de memória é Rivotril. Rivotril, Queria mandar um Ritalina. abraço. Rivotril, não Rivotril, Ritalina. ele Ritalina tira o que ela pensamento. cantava. Nunca tomei Rivotril, cara. É, o Rivotril. A Ritalita. Eu tomava Rivotril. Ritalina é faixa preta, né? Mas não E aí, lembra. um dia a mãe tava com 2 dias sem O dormir, Jonas ela me também, pediu. Muay Thai ali. Eu Ah, tomava sim. umas 20 gotas, acho, Simone. É Mas é que bastante. de repente o Rivotril virou aspirina, né? Não, Você e lembra aí tudo, eu... né? Sim, É. hoje sim, e tá muito super barato e... Meu Deus. E aí a é uma mãe pena, tava super né? cansada, Fala 2 dias. E ela, Maico, me dá umas gotas aí e tal. Daí eu peguei e dei 5 gotas pra ela. Meu, ela acordou meio-dia, perdeu tudo que ela tinha pra fazer. É uma E pena. acordou grog ainda, né? Eu tomo muito É um Dorflex, não tem nada a ver, né? Dorflex eu tomo Não, não direto. tomo remédio Mas pra faz mal nada. fora. Não, Dorflex é bem... Tem que cuidar do teu estômago. Lê aí, sobre né? Dorflex. Mas Tomar eu um pesquisei. Butazona. Remédio que eu pra tomo dor é complicado. Tem uma Não, medicação que lê. pode causar Lê, a virada maníaca, né? Voltando àquela... o tópico aí da mania do transtorno de humor, que é o corticoide, tá? Então, Ah, é. pacientes com bipolaridade têm que ter muito cuidado ao usar corticoide. E ó, Não tá bem inchado, Michael. Voltando a aqui, longo então, prazo, Simone, sim, só né? uma dúvida nossa aqui do Glauber Fração. Um abraço, Glauber. Tá Psiquiatra. na Inglaterra agora. Então é Fresson. Ele mora lá. Que legal, gente. Robert Fresson. Tem que falar inglês daí. Psiquiatra vai ao psiquiatra. Responde em inglês, né? Psiquiatra vai ao psiquiatra. Psiquiatra vai ao psiquiatra, porque é super importante a gente se conhecer bem, né? Abrir um pouquinho a nossa, Jantar juntos. o nosso olhar. Então, eu não iria a um psiquiatra que não se tratou. O Diego. Diego, um abraço, meu vizinho lá. Beijão pro Diego. ah, o Diego... Psiquiatra precisa se tratar assim, precisa fazer terapia, tá? Se conhecer bem para depois poder tratar outra pessoa. Na verdade, todo mundo que trata de saúde mental deveria se conhecer muito bem antes de se arriscar a tratar outra pessoa. Exato. E o Tá? coaching? Um abraço para todos. Sabe que eu já falei para alguns psiquiatras, alguns psicólogos e Deu psiquiatras. umas dicas pra ele, quer dizer, Deu umas amigos Usando aqui meus. no Ampra ainda. Amigos meus, eu falei, mas tu fez psiquiatria para se conhecer melhor. Psicologia. Ou Psicologia. psicologia. Psicologia, não sei. Em que momento o E aí psiquiatra ele- caminha para o psicólogo e vice-versa? Mas é, e aí ele... Pois é, isso... Eu assim, eu trabalho Tu se muito... conheceu bem ou não? Eu faço terapia há muitos anos, desde 2007. Minha psiquiatra é de Porto Alegre, a Neuza. E eu Abraço, Neuza. semanalmente vou visitá-la, faço terapia com ela. Então, 2007. O Inter foi campeão em 2006. Tu é gremista colorado. eu sou gremista, óbvio. Falando de lista, abraço pro Matheus Busato, tá pedindo. Ela estava quase escapando pro Inter, nós puxamos de volta uma vez. Lá. Simone, o que fazer para aguentar o Arthur, o primo dela? Gente, nada, porque ele é um amor, Arthur. Te cuida aí, tá? Tô Cuidado aí, preocupada. Um abração pro Cook, nosso vereador aí. Cook, que tá acompanhando a gente Pessoal, aí. Todo mundo que tá agradecimento aqui, ó. acompanhando. Ganhamos muito hoje um legal. amuleto, né, da nossa Eu não ganhei amiga nada. Simone Da Mota. Eu tô Não, ganhando, cara, aqui, olha ó. Tem um bolsa. pedaço dessa No teu pedra. bolso. Tá onde? Eu acho que é, É, Eu tô com a memória curta, espiritual. não lembro. Uma pedra fumê, um quartzo, né? É uma presente da Opala, Simone não? Mota, hein? não é uma Tá Opala? louco, não. Opala bebe muito. Impala.
E tá aqui, muito obrigado, Simone, né, que é fã do nosso programa. E muito obrigado, venha sempre. E agradecer a audiência que tá bem legal aí do programa. É isso aí, o que tem de Viu, dúvida. Simone, ali, ó, tu... Coisa boa, pessoal. Outro Fico bem ponto- feliz. Espiritualidade não pode ajudar a curar. Desculpa, depois tu. Eu sou Sim, não, super mas é- fã, sou super fã de paciente que tem alguma religião, alguma fé. Uma doutrina, um próximo. Uma doutrina, seja ela qual for, né? Desde que ela não tire dinheiro desse indivíduo. É. Eu acho que é isso aí. Eu acho acredito que no isso Deus é- Sol, eu tenho até uma tatuagem Que aqui, ó. seja o Deus Sol. Nossa, mas que a mostra. Tira a pessoa... camisa, Mike. Nossa, ele quer se Olha, mostrar. tatuagem. Tu viu a vaidade do cara? foi é preso. cotovelo. Eu falei sobre narcisismo no começo, Fale né? um pouco sobre narcisismo agora. Dani, faz a A pergunta. minha pergunta era a seguinte: nós estávamos conversando aqui nos bastidores que tu tens uma especialização. Ai, danado. É? Tem. Falei antes ali, né? Qual seria, doutora, e por quê? A mais importante. E foi para se conhecer? Não, acho que no próximo bloco essa vai responder, hein? Ah, Laura! É, no próximo bloco, Laura. Ah, essas diretoras aí vou te contar, hein? A gente vai pro intervalo e depois ela vai contar qual que é É a isso outra aí. especialidade Já dela. voltamos com o Hora Bolas. Fique ligado na Conecta Mais Web TV, rápido. Já estaremos com... Não saia daí. Vamos conversar agora sobre sexualidade. Qualidade. Super Cassol, padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Pedras Andretta, um toque exclusivo de elegância no seu lar. Clínica Urológica Pratense, Dr. Reginaldo Rosa. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Clipe Era do Papel, Nova Prata, Veranópolis e Carlos Barbosa. Pratense Corretora de Seguros, sua vida em boas mãos. Fly Tour, venha viver um sonho de viagem. A Tatuaria. Tatuagens por Arthur Vivan. Franco Moda Masculina. Coleção Outono Inverno. Aqui você encontra o presente certo para deixar o seu amor ainda mais moderno e elegante. Franco Moda Masculina. A loja do homem moderno. Sim, não tem, não. O Mike, Voltamos com o Hora Bolas. Viu como foi pela rápido? Nossa emissora local, regional, mundial, né? A Conecta Mais Web TV. Temos audiência na Inglaterra, temos audiência na Austrália, temos audiência em Goiânia. E Protásio Alegre, Alves também, com essa Protásio galera Alves, assistindo em peso aí. Tá em peso, é. Tá no nosso amigo E Protásio região está aqui. preparando a Expo Protásio agora, para ver como é. Cada dia vamos nos detalhar mais. E nós vamos ter a nossa sobre festa o aqui também, evento. né? A nossa será em ano que vem. Ah, será ano que vem? 2020. E de 11 a 15 de setembro teremos o 15º Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. Que legal. Os velhos vão caramba. lançar de novo, se quebraram tudo. Vai no depender de último uma ano. avaliação médica. Não, eu quero ver o Não, picanha tem que lá. botar a UTI móvel lá do Ah, lado. tem que botar o pessoal novo aí, Gustavo. Acho que já deu. Vamos renovar. O que tu Isso acha? Ah, tu também dançou, né, Gugu? Não, eu era vocalista. Ah, tá. Ele era do corpo de músicos. Eu era. Eu cuidava do desfibrilador, né? Doutora Simone, sexo é vida? Só um minutinho. Vida é Dudu, sexo. Pô, mas fecha Não, mas o... tem a Não, pergunta já antes vamos do fechar, intervalo vamos que eu fechar. fiz, Não, cara. fecha o Xvideos ali, pelo amor de Deus, falando isso. deu, Obrigado, deu, obrigado. tá no- e fecha a bragueta também. Qual é a pergunta mesmo? A pergunta é o que levou ela a fazer essa especialização e se foi para se conhecer. Olha, essa especialização em sexualidade eu fiz na USP com a doutora Carmita Ábido. Fiquei 2 anos indo a São Um Paulo. beijo, doutora Carmita Abdo. Ela é Tá nos maravilhosa. assistindo certamente. Ela é a nossa Coach. mestra, ela é médica psiquiatra também, maravilhosa. Na verdade, sabe por que eu fiz? Porque em toda a faculdade de medicina, durante todo o tempo, 6 anos, eu nunca tive uma aula sobre sexualidade. E no consultório, isso é uma queixa muito frequente. Então, o que me fez procurar essa especialização, na verdade, a especialização é para tratar distúrbios e transtornos da sexualidade humana. Tipo um taradaço. Pode ser, pode ser. Pura gay. O Dani já ficou Não. vermelho, tu viu? Ele já... O Duda começou a mexer as perninhas. O Dudu tá com a perna aberta aqui, já com a mão aqui, já. Pronto.
É ansiedade, né? Ó. Se o cara só pensa em sexo, tem a dica do filme O Lobo de Wall Street, lá é só assistir lá. Leonardo Tu DiCaprio. vai aprender o que Bruno fazer. assistia também, parece que Inclusive tá saindo um filme novo do Tarantino agora. Exterminador Hein? do Teu Eu sou um cara que só pensa em sexo, né? Só Once penso, Upon a né? Time em Hollywood. Você tem um time bom aí, Mike, pra você agora. Não, deixa. Como é Gustavo? só. Eu sou um cara que só pensa em sexo. Eu só penso, né? Eu também. Mas foi por isso que eu fiz, para ajudar os pacientes no consultório. E agora é uma especialização que eu uso muito para ajudar especialmente na questão do psicofármaco, que às vezes tem algum O pessoal transtorno tá tomando associado. Viagra direto. Esse tipo de conhecimento acho que o Dr. Reginaldo pode nos Ele já veio, Exato, já eu falou. já vi Já ele veio. aqui, inclusive, Trazer de ainda novo no agora. estúdio antigo, né? Mas eu, na verdade, eu ajudo mais os pacientes, assim, tem um paciente que sabe que é homossexual, por exemplo, precisa contar para sua família como fazer isso, né? Eu ia perguntar Com sobre a transex, família. Deve ser, são coisas muito graves, muito sérias, né? Que a gente precisa ajudar essas pessoas Nós temos toda uma herança cultural de repressão e preconceito sexual. Claro. Né? Então, Doutora, agora que as pessoas estão Simone. descobrindo uma relativa liberdade, né? É. E estão meio até transtornados. Está meio muito, sei lá, um terreno pantanoso ainda, né? E sempre vai ser, pelo jeito. Eu dou aula para os alunos na PUC, no São Lucas, sobre sexualidade humana, né? Todas as quintas eu tô lá com eles. E desde que eu comecei a dar aula 8 anos atrás, até hoje, todos os anos eu preciso me atualizar em terminologia, em conceitos, porque as coisas são muito voláteis nessa questão da sexualidade, né? Há 10 anos atrás não se falava Muda sobre muito isso, rápido. hoje só se fala sobre isso. Então é uma demanda que não Eu vejo tem, a que gente não até a consegue sigla, escapar. LGBT, já cada pouquinho vai crescendo. Vai crescendo cada vez mais, né? Exatamente. E, doutora, sabe que eu tive isso é verdade, foi um amigo meu mesmo. Até o vamos Dani ver. conhece bem ele. Um que morava contigo. Não, ele namorou durante muito tempo, até voltando... Tá, Gogi. Não é o Gog, não é o Gog. Que Eu sei quem é. ele acabou o namoro dele de muito tempo, assim, né? E ele realmente entrou, ele emagreceu muito. Ele toca uma banda, cara? É porque namorar engorda, né, cara? É Namorar um cara engorda. que tem queixo ou não? não vou falar de ombro. Tá. Não foi esse aí, não foi esse aí. Tá. E ele teve que... assim, nas outras mulheres que ele se relacionava e tal, né? Pagando? Ele teve que... Ele tomava meio comprimidinho, azulzinho, porque ele tinha medo de... Isso Tá se bem chama, do cara, né? isso se chama ansiedade de desempenho, é bem comum, especialmente... Acelera o Muita coração, gente parece. jovem, Muita- nessa idade, tomando. Tá louco, isso aí Exatamente, é um porque tem medo estimulante, de né? falhar, Bora né? duro mesmo. E daí não vai tomar mais, é um problema, porque se tu não Nunca toma... acredita Não, em porque si, tua né? cabeça diz, eu tenho que Gula vai tomar, botar senão a eu vou calça broxar. daqui armado. Ah, e outra, com o E tempo a pessoa organiza. morre, será que dura quanto tempo mais o efeito do remédio? É. Que diferença Depende. faz, né? Não, a pessoa vai... Só se a viúva quiser aproveitar mais um pouco. Tá gelado, meu, tá louco, meu. E na hora de fechar o caixão, então, tem que botar Não, aquela não, dobrada. pra botar o terno. A gente perguntou pro Lula isso aí, pro Bula. Foi Bula. perguntar. isso aí. Eu concordo, há vários índices de morte com De infarto, né? Infarto. É porque tem E sabia algumas que o infarto- medicações que a gente não pode usar concomitantemente ao... Exato. Ao Tá tomando Viagra. medicamento pra pressão, de repente vai tomar um Exato. Viagra. Ô, Dani, o maior caso de infarto também acontece o cara com amante, sabia? O cara quer dar aquele gás, vai pressionar e morre. Exato. Não é verdade? Não, e vai turbinado, É tomou Fica as ruim pra, pílulas. pior é pra família depois, tem que buscar o cara Como no justificar, motel. né? Falando em família, Simone, a família procura ou é a pessoa que vai? Acontece pessoa as duas procura situações. também. As duas? Mas eu geralmente recebo o próprio paciente, né? Que... Porque o cara se toca que ele tá... Tá ruim. Porque é difícil, cara, o homem, ainda mais o homem, ele é o homem não mais... admite. Não, o homem pode não estar vai. sangrando, essa Vamos mulher não vai procurar no um médico. médico lá em Porto Alegre pra não ser visto entrando no território aqui, São né? teimosos, Exatamente, Não, mas eu recebo muito o próprio paciente que mesmo, legal. já em sofrimento, né? Já aconteceu a mulher do cara levar o marido assim, Já. doutora, dá um jeito. Já. Já? Já. Geralmente essas situações não dão muito certo, porque o paciente tem que querer estar ali, né? E ela Porque fica o junto tratamento na consulta pra dizer, não, é assim, né? Controlando a vida dele até na consulta. É uma coisa que eu consulta. tento evitar. Quando eu falo- O espaço tem que ser do paciente, tem Certo. que ser dele. Né? E às vezes o que a mulher lá fala, ele diz completamente o contrário e a gente vê que não é bem assim como é dito. Ela não é né? controladora, não. Eu não sou Aí é um controlador. momento que às vezes numa situação dessa, Não, se ele não eu acha. percebo que não tem uma situação ali muito pontual, eu às vezes encaminho para uma psicóloga que saiba fazer terapia familiar, por exemplo, que é uma Sim. coisa que eu como psiquiatra não sei fazer. Então eu sou super consciente com relação a isso. Tu não é tão família, no caso. Eu sou super família, mas
eu não tenho especialização em terapia familiar, então não me arrisco a fazer. Eu encaminho para quem faz sistêmica, encaminho, enfim, né? Como é que a pessoa sabe quando tem que procurar um psiquiatra e um psicólogo, por exemplo? Quando está em sofrimento, procure alguém que confie. Procure alguém que confie, não importa quem. O ego Essa do Tupi, pessoa... por exemplo, tu vai lá... O Wagner, no site, não sei. Essa pessoa vai poder encaminhar tanto para um psiquiatra, ou se estiver no lugar errado, supostamente errado, né, precisa mais de uma terapia, de uma psicóloga, o psiquiatra de bom senso vai fazer o encaminhamento. E o contrário também é verdadeiro. Então, eu recebo muitos pacientes vindo de psicólogas, psicólogos, para que eu possa medicar e então continuar em terapia com esse profissional, né? O trabalho multidisciplinar funciona super bem, viu, pessoal? E é super bom poder contar com pessoas boas, né? Não ser onipotente, pensar que a gente vai resolver tudo. Já recebeu alguém de um coaching, assim, ó, vou indicar para um Já. Não, o cara que tinha síndrome de coach. A pessoa acorda, coach tá na moda, né? O cara acorda... Tem coach pra tudo, velho, até pra cerveja. Não, o cara acorda com esse coaching, velho. Quem foi o primeiro coaching, entendeu? Tipo, o primeiro, quem que... Não é que o termo agora é novo, né? Mas sempre teve o palestrante. Claro, o professor, palestrante. É um profissional numa área que vai dar palestra. Um treinador. Acho eu, né? O cursos e tudo mais, né? Imagina. É que coaching tá no dicionário agora, né, velho? Já tá no dicionário? Já, com certeza. Escrito em inglês, assim? Claro, meu Deus. A Laura chegou? Ah, tá. Nossa, velho, nem vi o programa passar. Que bom, eu também não, adorei. Não, agora de ser verdade. Só uma mensagem. Não, onde é que é o consultório? Meu consultório é aqui, em Nova Prata. Eu também Neufrosina. Neufrosina. Eufrosina. Eufrosina em frente ao Tiradentes? No lado do centro clínico. Não, lá embaixo, verdade, claro. Exatamente. É lá que eu atendo. Sim, esse aí que tá falando é residencial. Dom Zeferino. Não é Dom Zeferino. Não, em frente ao Eufrosina. Não, eu tô confundindo. Ah, sim. Eu atendo aqui, eu atendo em Protásio Alves Por isso lá. que ia lá no Dom Zeferino, Atendo em Porto Alegre, atendo em Veranópolis, eu tenho eu trabalho pra caramba. Mulherada em Protásio. Que polar que tu é. É, também. Que lá não tem muita mulher. Deixa a extensão lá. Abraço pro Carlos Brancalhone, abração. Carlão, grande abraço para o Profeta Zé Espanhol. Queremos... A Vânia tá assistindo o programa, não sei se o Zé tá junto também, mas a Vânia tá assistindo. Abraço, brevemente vamos trazer alguém para falar aqui sobre a Expo Protásio, né? Vai acontecer quando? Espanhol. É novembro, né? Já é verão, vai ser bom. O Zé já veio em todos os programas aqui, menos o nosso, né? Ele tem medo, Zé acho. Espanhol, o Zé. Mas ele vai vir aqui, sim, com certeza. Vem eleição, tá meio... Nem que a gente vai buscar o Protásio ali do lado. Sim. Dá para fazer um ao vivo lá na prefeitura, né? Gente, estamos falando aqui sobre medicina, a psiquiatria é um ramo da medicina, e também é ocasião para a gente fazer um agradecimento, uma homenagem a um grande médico que encerrou sua carreira em Nova Prata na manhã de ontem, que foi o Dr. Odoli Lopes de Barros. O Dr. Odoli é homenageado lá com a sala de pronto atendimento no Hospital São João Batista. Ele chegou a Nova Prata há quase 60 anos. Aqui soube semear amizades, ética profissional, que pessoa. Tratamento humano. Humor também, que ele era um cara... Sim, a pessoa já chegava no consultório já predisposta. Ele já dava no meio, ali sabia a foto que era, dele, né? né? Muito bom. Ele, só no encontrar o Dr. Odoli, o cara já aliviava um pouco a tensão da doença, né? Já melhorava um pouco o estado de ânimo e começava a se curar a partir dali. O Dr. Odoli sempre teve aquela simplicidade, o bom humor, a gentileza, não perdia a piada, às vezes era meio desaforado e acabava sendo engraçado. Era um cara adorado pelos colegas, pelos enfermeiros, por todos os profissionais que trabalhavam, né, no ramo da medicina aqui na nossa região, e principalmente foi alguém que enxergava indistintamente o paciente, importava condição econômica, situação profissional, não importava origem étnica, origem cultural, nem nada, né? Ele via a medicina como uma vocação, uma religião, né? Então, o Dr. Odoli esteve presente na vida de muita gente. Ele foi, inclusive, anestesista quando a minha mãe fez o meu pai e o Lucas também. Todo mundo aqui passou. Ele disse que quem lhe fazia o parto, ele era pai pro resto da vida. Exatamente, é isso aí. Então, essa grande figura se despediu às vésperas, completaria 88 anos na próxima sexta-feira. E então estamos aqui casando essa entrevista com a doutora Simone, uma médica da nova geração, uma brilhante doutora, tem uma capacidade mental, uma simpatia extraordinária. Obrigada. Com o espírito que o doutor Odoli ensinou a todos nós, né? Vimos as homenagens, né, em todas as ocasiões, nas redes sociais, lá na cerimônia de despedida. E hoje ele descansa na paz de Deus e certamente estará cuidando
das mãos e das mentes, dos olhos dos profissionais da medicina e que ele inspire a todos eles, né? Então, muito obrigado, doutor Odoli Lopes de Barros. Parabéns à família pelo exemplo de pessoa que ele sempre foi. Então, fica a nossa homenagem aqui, né? No momento seriedade do Hora Bolas, né? Uma salva de palma a ele e primeiro ao doutor Odoli. E agora, uma palavra final da doutora Simone. Só uma coisa, Gustavo. Ele não é ansioso. Não. Meu, o doutor Odoli, ele é muito fera. Eu só chorava quando era pequeno, só chorava. E a mãe foi em todos os médicos possíveis, Fabiano, sério. E depois ela foi no doutor Odoli. E, não, esse cara tem que me resolver. E ela falou, é só tu largar o trabalho e fica em casa que esse cara é manha. E eu fiquei em casa e não chorei mais. Apanhava todo dia. Minha mãe teve que largar o trabalho, velho. Bah, que criança. Ficam passando fome um bom tempo, Que criança difícil. Agora o Lucas não, Simone, o Lucas a mãe botou na creche e... Me esqueceu até na creche a vez lá, dormi lá. Os dois deram certo, tudo Doutora bem. Simone. Infância brilhante. A senhora se autoavaliando quais os danos psicológicos depois da nossa entrevista de hoje? Nada, foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Primeira vez que alguém diz isso, né? Foi ótimo mesmo, foi muito bom, tá, gente? E que bom que vocês podem tratar um assunto tão sério com humor. O bom humor é um sinal de saúde mental, então... Parabéns. Faltou alguma coisa ter comentado, Simone, aí, que a gente deixou passar? Qual é a droga A psiquiatria A gente brinca muito, né? Qual é a droga do momento? O que tem que dizer pra conseguir uma receitinha lá? Eu não vendo receita. Vai cobrar consulta aqui? Gente, isso aqui é uma coisa grave, tu tá entendendo? Eu tô precisando, assim, E a nossa maneira, às vezes, de justamente quebrar esse tabu, né, para que as pessoas possam procurar, é tratar com bom humor, né? Claro que sim. As pessoas têm que ver que, às vezes, o problema é que ela acha que é só dela, é muito mais comum do que se imagina. Então, vamos deixar de ser infeliz, vamos deixar de sofrer, vamos deixar de ter uma vida ruim e vamos buscar qualidade de vida. A gente tem que perder o preconceito de psicólogo, psiquiatra, né? Terapeuta sexual, essas coisas, tudo mais. Precisa de ajuda, vai, né? A vida moderna está nos carregando tanto estresse, né? Que a gente acaba entrando num sistema de parafuso, né? Um abraço pro Fabiano, nada a ver contigo, mas... E, então, cada vez mais tem que procurar auxílio. Laura entrou no sistema de parafuso. Sim, Laura entrou em parafuso, não sei mais. Então é isso aí, pessoal. Nossa maneira de abordar os assuntos sérios é justamente essa, né? Dando uma conotação mais divertida. E com isso queremos colaborar, né, com todo mundo, né? E a doutora Simone, brilhante como sempre, né? Conheço ela desde criança, né? Que sempre foi esse talento de... Obrigada. Essa desenvoltura. É verdade. Desde criança. Uma vez, imagina, eu era patrão do CTG, nós fizemos um teatro de final de ano, ela era minha neta, era criança. Eu era o velho, nas fotos ela desse tamanho. Tu já era velho lá, Ju? Ele é igual que ele é hoje. O cara tá ficando velho quando a referência é o pai ou a mãe. Filho de quem? Antes do filtro. Eu era neta dele. Eu já passei pelo filtro de envelhecimento naquela época, né? Gente, ele é igual que ele é hoje, então assim, incrível, nota 10. Ótimo, maravilhoso. São os cremes que ele usa super com a Marina bem, Bombardelli, que se consulta com a Marina. Com certeza, então a Marina O tá Dudu tava dando dicas pra passar na pele e se conservar, né? Como é que foi a última? Sim, a Cleópatra. Não, tu tem que passar o que na cara? Esperma? Esperma? A Cleópatra passava esperma. Olha que pele, olha que cutis. Olha só. Putz, isso é hidratação, meu. A hidratação vem de dentro, tomar bastante água. Isso dá felicidade, né, Gustavo? Então. Quem é feliz é Atividade mais... sexual, essas coisas aí. E que nasça, Joaquim. Venha, Joaquim. Isso aí. Vem, Joaquim. Joaquim, estamos contando Hashtag vem, Joaquim. Isso aí. Joaquim, no próximo programa queremos você ao vivo aqui, tá? Para de enrolar, Pia. Vai ser ao vivo. Simone, manda um abraço aí, uma mensagem final então para os nossos telespectadores. O aí, teu paciente mais louco. Não, só para ele identificar, se identificar aí na tua mensagem. Manda o paciente se for. Não, mentira, Não. tá brincando. Eu só quero deixar meu agradecimento a vocês, dizer que quem está em casa, que se identificou com o nosso papo, busque algum profissional de confiança, que esse estado depressivo, ou esse episódio depressivo tem saída, tá, pessoal? E eu quero deixar, então, mais uma vez, meu agradecimento e meu parabéns a vocês, porque não é todo mundo que consegue abordar um tema tão delicado de um jeito tão gostoso de conversar. Obrigada, tá? E parabéns aí à TV, vocês são nota 10. Muito obrigado a toda a audiência, né? Tinha 3 mil pessoas só de Dallagnol, né? Sim, tem pouco. E muito obrigado a Laura, que esteve aqui nos interrompendo a todo instante, o Fabiano, na técnica de o Douglas atrás. visão, o Douglas Calça lá na técnica propriamente dita. Obrigado, Lucas Elsávio, Daniel Durli, Eduardo Cola. Obrigado. Elsávio, né? Cadê Eu isso? sou Eu Gustavo precisava- Prata. Muito obrigada, Gustavo. Depois, Precisava disso hoje. o quê?
Essa consulta aqui. Tá? Pede uma receita depois do programa, tá? Tá louco, estamos bem pra 20 anos agora. Doutora já. Simone Conte Dallagnol no Hora Bolas. Até a semana que vem. Tudo de bom. Tchau. Beijo. Tchau.